Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa doutrinária. Vamos inicialmente passar alguns avisos sobre a nossa casa. O MEPOM tem alguns projetos onde dá uma ajuda no sentido de estarmos aceitando doação de gêneros alimentícios não perecíveis. Temos também um projeto com gestantes, onde ofertamos também para essas nossas irmãs. E aí também recebemos produtos, para deixarmos, no sentido de estar trazendo essas irmãs que no momento não têm uma condição suficiente, E o MEPOM faz essa parceria e também temos o nosso artesanato. Inclusive estamos nesse período de uma feira, então todos fiquem à vontade para visitar ali a nossa mesa ali maravilhosa. Temos também a nossa livraria. E dito isto, informamos que o mês de maio estaremos trabalhando o tema central: honrar vosso pai e vossa mãe. Hoje estaremos trabalhando junto com a nossa irmã Iracema Silva o subtema parentesco corporal e parentesco espiritual. Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, em seguida a nossa oração de abertura, para que possamos passar, assim, a palavra para a nossa palestrante. Capítulo 5. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva o que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamais-se entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Vamos então, após essa leitura tão edificante, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e com gratidão fazermos esse trabalho, onde estaremos agradecendo a equipe espiritual que preparou esse ambiente e que está aqui abraçando cada um de nós, que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que possamos manter os nossos pensamentos centrados no que a nossa palestrante trará, para que possamos sair daqui mais nutridos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Passamos então a palavra para a nossa irmã Iracema Silva. Boa tarde, MEPOM. Boa tarde. É sempre bom ter aqui de volta. E hoje a gente vai falar sobre como a nossa irmã já colocou, dentro do tema central do mês, que é honrar pai e mãe, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos dar um recorte na parentela corporal e na parentela espiritual. Vamos lembrar no momento em que os evangelistas nos contam em que Jesus foi abordado por aquele rapaz que tinha muitas posses, por isso o evangelho apenas menciona ele como um jovem rico.
E ele pergunta a Jesus o que ele precisaria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus então relembra, ou lembra ele, os mandamentos. Sabeis os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levante falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas como a gente olha aqui, eu já vi aqui que tem uma coisa que eu preciso corrigir. Olha só. Opa. Como a ti mesmo. Aí o que a gente vê nessa afirmação que os evangelistas trazem? Que é o pai e a mãe, Jesus disse, honra. E o próximo, ama. Por que Jesus destacou, ama teu pai e tua mãe? E ao próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus diz, sabeis os mandamentos, Jesus se referia aos mandamentos, né? Aqueles que Moisés recebeu, né? A informação que Moisés, a lei que Moisés trouxe ao povo na época. E um dos mandamentos era honrar pai e mãe, para que vivas muito tempo na terra prometida. Então havia uma expectativa, inclusive a referência de que é o primeiro mandamento com uma promessa: honra teu pai e tua mãe para que vivas longo tempo na terra prometida. E a esse jovem Jesus lembra a necessidade de se cumprir os mandamentos e fala para ele que é honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que de fato Jesus quer dizer? Qual é o sentido do mandamento honra teu pai e tua mãe? E o próprio Evangelho nos esclarece sobre isso quando nos diz que ao amor, ou seja, além do amor aos nossos pais, nós devemos juntar o respeito, nós devemos juntar a atenção, a submissão e a condescendência, e que envolve a obrigação de cumprir para com eles, de um modo ainda mais rigoroso, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais verdadeira e real, né? Tudo aquilo que eles fizeram por nós e tudo que a caridade ordena em relação ao próximo. Então, se nós amamos ao próximo, aos nossos pais, a gente tem que acrescentar o amor. Todos esses movimentos da nossa emoção, toda a nossa dedicação, não só como uma retribuição pelo que fizeram por nós, mas principalmente, eu sempre destaco isso como muito importante, porque são nossos pais que nos oportunizaram a bênção da reencarnação. Poderíamos não estar aqui, mas estamos, né? E quando Jesus diz que é o amor, a gente precisa acrescentar tudo isso. Se ele recomenda o amor ao próximo até aos nossos inimigos, e aí aqui está exatamente a essência do amar ao próximo, é amar os inimigos também. O amor aos pais ultrapassa essa dimensão do amor que Jesus recomenda. Mas além daqueles que nos permitem, que nos possibilitaram a reencarnação, há uma recomendação também de que nós devemos estender esse dever, desse amor incondicional, às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe. A gente estabelece as nossas parentelas a partir daí. E quando hoje a gente olha para as famílias que se formam, para aqueles que representam o papel ou são investidos na função de pai e de mãe, a gente lembra que hoje a família, notadamente nos dias atuais, a família começa a tomar dimensões e começa a ampliar as suas possibilidades de agregar, de acolher, de amar, de contribuir, de fortalecer uma sociedade, caminhando para aquilo que a própria espiritualidade nos garante, é que nós deveremos formar uma família universal. Hoje nós temos a família parental, a família monoparental, com mãe solo, com pai solo. Nós temos as famílias afetivas, ou seja, aquelas famílias que se formam a partir dos vínculos matrimoniais, mas aquelas famílias que também se formam pela adoção. Temos as famílias substitutas, temos as famílias homoafetivas. A ocupar esse lugar e essa função de pai e de mãe, hoje saiu de um formato tradicional
a que nós estávamos acostumados e hoje amplia. E ampliar esse amor significa que nós estamos caminhando para a construção, de fato, de uma família universal. Para se constituir uma família, ou para se considerar uma família onde a função de pai e mãe, de fato, tem as honras a que Jesus garantiu, que são necessárias, nós só precisamos ter o afeto e a dignidade da pessoa humana como sustentação. A partir dessa construção que não só o direito, como a sociedade já começa a enxergar de outra forma, e o direito, por sua vez, também valida as formas de constituição de família e dá esse papel de pai e de mãe, né? Saímos do modelo tradicional e colocamos agora afeto e dignidade da pessoa humana como sustentação dessa construção familiar, e aí entra o papel de pai e de mãe. Nós entendemos aquilo que o nosso Evangelho nos diz quando ele fala de família pelos laços corporais e família pelos laços espirituais, que nada mais são do que famílias pelos laços afetivos. E no Evangelho, a espiritualidade nos diz que os verdadeiros laços de família não são os laços da consanguinidade, não são os laços da parentalidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos durante, depois de suas encarnações. Essa sucessão de vida nos permite ir ampliando esse laço, e não só ampliando o laço, como fortalecendo os nossos papéis, em uma de pai e de mãe, e em outras no papel daqueles que devem render essa honra aos pais. Bem, para entender essa família, essa parentalidade corporal e essa parentalidade espiritual, o próprio Evangelho, lá no item 8, capítulo 14, traz para a gente essa explicação. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, ou seja, as famílias pelos laços espirituais, são duráveis, fortalecem-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, ou seja, aquelas famílias pelos laços apenas corporais, são frágeis, como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Quando a gente pensa na construção de uma família, onde diversos valores precisam estar presentes e fortalecidos, a gente começa a perceber de fato se aquela relação familiar ela está sustentada nos laços espirituais ou nos laços corporais, porque muitas vezes essas pétalas que formam essa sustentação de família, ao longo daquela própria existência, elas começam a soltar, a se desfazer, a se despedaçar. Quantas vezes, até na nossa própria família, né? Tem alguém que a gente fala, poxa, pessoa estranha, né? Tem uma pessoa estranha na nossa família, né? Não tem nada a ver com a gente. Ou às vezes a gente mesmo se sente assim. Gente, eu estou num lugar que eu não tenho nada a ver. Às vezes numa reunião de família eu sou a estranha, posso ser eu. Como tem alguém que é sempre aquela pessoa que parece destoar um pouco daquela unidade familiar. E aí vem a nossa primeira reflexão. O que é que eu estou fazendo aqui, nesse grupo familiar? Bem, Kardec nos dá uma explicação, que dá um confortozinho para o nosso coração. Quem são esses espíritos que reencarnam na mesma família? É uma indagação que a gente pode fazer, principalmente quando a gente ou se sente estranho ou tem alguém que a gente acha que é meio que um passarinho fora do ninho. E lá no nosso Evangelho, há exatamente essa resposta para a nossa reflexão. Os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, são, mais das vezes, espíritos simpáticos. Então, parentes próximos são espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente tem essa afeição recíproca nos nossos núcleos familiares, né? Não raro, reuniões de família acabam em discussões, desentendimentos, tem sempre aquele ou aquela ou situações que acabam trazendo um desconforto para todo mundo. Será que de fato somos ligados por
por simpatias? Estamos nesse núcleo familiar por simpatias? A maioria das vezes, sim. É assim que a espiritualidade nos afirma. Mas também, o Evangelho prossegue nos esclarecendo que pode acontecer que esses espíritos, esses que estão nesse núcleo familiar, como parentes próximos, sejam completamente estranhos uns aos outros. Isso já começa a dar um pouquinho de conforto para a gente, né? Existe essa possibilidade. Afastados por antipatias igualmente anteriores, assim como as simpatias anteriores nos unem, as antipatias anteriores também podem determinar que estejamos juntos, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes servem de provocação ou de provação, tá? Quando o Evangelho traz para a gente esse esclarecimento, porque é um esclarecimento, né? Quando eu me sinto fora daquele ambiente, ou quando há alguém que a gente acha meio estranho, né? Quando há alguém que é sempre um motivo de discórdia ou de conflitos no âmbito familiar, a gente precisa olhar para essa pessoa ou para essa situação, né? E perguntar qual é o meu papel e por que eu estou ali, naquele núcleo familiar, de conflitos ou de união. E se há alguns conflitos, qual é o meu papel nessa situação do conflito? Qual o meu posicionamento nessa situação de conflito? Porque a espiritualidade não uniria pessoas que são antagônicas se não tivesse uma necessidade boa e justa. E aí vem a justiça das nossas aflições e o entendimento por que nós estamos em determinado núcleo familiar ou em determinado grupo social. Porque temos um compromisso com aquelas pessoas. Temos um papel a cumprir naquele ambiente. Então a espiritualidade nos diz isso. Vamos entender que quando há essas pessoas que se parecem estranhas e por vezes são por força de antipatia, é exatamente essas pessoas que são objeto do meu adiantamento, que são objetos da minha intervenção, com aquela caridade a que o próprio Evangelho nos diz, com uma devotação muito maior, principalmente se essas pessoas são os nossos pais. E vamos entender mais um pouco. Diz o Evangelho que formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Seria uma coisa bem óbvia. Esses espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Essa é a base da família que a gente vê, que a gente costuma chamar de família margarina, né? Propaganda de margarina. Tem sempre uma família unida em torno da mesa. E acontece sim, não só na propaganda, mas a gente tem muitas famílias que vivem sustentadas no respeito, no afeto, na compreensão, e que são, na vida real, sim, família margarina. E aí a gente já entende que são aquelas famílias de espíritos que têm uma analogia de gostos, que têm uma identidade de progresso moral e de afeição, e que se buscam para aquela construção familiar. Mas também, como não lhes cumpre trabalhar apenas por si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. E aí nós temos muitas famílias, muitos pais, que vivem situações realmente de preocupação, de sofrimento, de angústia, por discórdias que ocorrem no seio da sua família. Temos convivência entre irmãos, que efetivamente leva a uma situação de conflitos graves. Se estamos vivendo essa situação, ou se conhecemos realidades como essa, precisamos entender que são espíritos sim menos adiantados e que precisam estar num grupo familiar, onde identidade de progresso moral e de afeição que os uniu possa de fato colaborar para que esses espíritos alcancem, né, com um bom exemplo, um progresso. Aquele que dentro da família é o motivo da nossa preocupação, ou às vezes somos nós o motivo da preocupação dos outros, aqueles que no nosso mundo, no nosso seio familiar, são aqueles que consideramos difíceis, são exatamente esses difíceis que nós precisamos estar perto. Porque são esses difíceis que vêm nesse processo de receber, né, conselhos e bons exemplos
para que possam avançar na sua evolução. O Evangelho prossegue dizendo, aqui na mensagem de Santo Agostinho, que esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Então, são referências, orientações, consolos que a gente precisa internalizar como, de fato, compromisso, até que tenhamos assumido no nosso planejamento reencarnatório, de assim conviver com essas pessoas e poder ajudá-las no seu processo de adiantamento. Sem esquecer, contudo, de que antes de ajudar no processo de adiantamento do outro, nós estamos fazendo o nosso próprio processo de adiantamento. E isso também é muito importante. Emmanuel, para nos ajudar a compreender, no livro Calma, na mensagem Ligações Familiares, Emmanuel nos diz o seguinte: esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância, paciência, devotamento e humildade. Então, é um consolo para a gente e, ao mesmo tempo, uma esperança, um fortalecimento do nosso papel junto àqueles parentes a que nós julgamos difíceis. Essa parentela, que às vezes a gente não consegue entender, mas que tem razões, importantes para que a gente possa com elas conviver. Sou eu o difícil ou o outro aqui é difícil? Essa também é uma reflexão que a gente precisa fazer. E se sou eu difícil, eu preciso entender que também preciso ter demonstrações de tolerância, de paciência, de devotamento e de humildade. Para que essa parentela se forme a partir daí como uma parentela afetiva e uma parentela espiritual. Que vem numa parentela corporal, que a gente às vezes não consegue entender, porque essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas de repente, vencida toda essa etapa de dificuldade de resistência, essa parentela passa a se constituir uma parentela de afinidades, uma parentela de afetos e uma parentela espiritual. Joana também nos ajuda a entender esse processo que nós vivemos no ambiente familiar, no ambiente de parentela. Joana nos diz que é no pequeno grupo doméstico, é aqui no grupo doméstico onde nós vivemos e começamos a nossa formação da vida social e, ao mesmo tempo, a construção de quem somos e o nosso direcionamento na vida é no grupo doméstico. Joana nos diz que é no pequeno grupo doméstico que se inicia a experiência da fraternidade universal. Desenvolve-se a afetividade, a vivência do companheirismo e o desabrochar da amizade. E com os difíceis isso é mais difícil, mas isso é muito mais valoroso. Precisamos ter esse olhar, porque no ambiente familiar, apesar de todas as dificuldades, onde nós começamos a trabalhar fraternidade universal, afetividade, vivência do companheirismo e o desabrochar da amizade. E Joana prossegue: o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Está no livro Constelação Familiar. Então, quando Joana nos orienta nesse sentido, quando Joana nos lembra a responsabilidade que cada um de nós temos nessa parentela, que muitas vezes começa com uma parentela corporal, uma parentela daquela vida material, e ela se desenvolve, se constitui nessa parentela afetiva e uma parentela espiritual, é pelo fortalecimento exatamente desses valores e pela consciência desse nosso comportamento. A construção de uma sociedade equilibrada começa no ambiente doméstico, começa no pequeno grupo doméstico, quando fortalecemos e crescemos com esses valores e com esse direcionamento. Mas
Espírito, algumas perguntas são bem interessantes de Kardec, para tentar também nos trazer todo o esclarecimento possível acerca da família onde estamos, por que estamos e como ela se constitui. Kardec pergunta o seguinte: sempre os pais transmitem aos filhos uma semelhança física, transmitem também uma semelhança moral? A espiritualidade diz não, pois são espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. É aquele estranho mesmo que às vezes nós, né? Gente, essa pessoa é tão estranha, não tem nada a ver com o pai, com a mãe, então valores são diversos. São pessoas com posturas tão diferentes. E a espiritualidade nos diz, por mais que seja a semelhança física, a semelhança moral não é determinante. E aí tem um papel importante nesse aspecto, que é o cuidado e o olhar que os pais devem ter para identificar, desde pequeno, as tendências daquela criança. O comportamento daquela criança que desde cedo evidencia as suas inclinações também espirituais. Por que nascemos crianças quando ainda estamos sob o véu do esquecimento, estamos ali sendo conduzidos por adultos, pelos pais, a quem devemos honrar, para que os pais possam fazer também as correções necessárias no ajustamento moral. Mas não é determinante que essa semelhança moral seja transmitida de pai para filho. E muitas vezes uma criação bem conduzida nem sempre resulta de um adulto que tenha realmente uma conduta moral que seja semelhante ou próxima daquelas que os seus pais sempre tiveram. Kardec prossegue e pergunta o seguinte, vamos lá. Ele prossegue e pergunta o seguinte, nessa mesma questão, que é a questão 207. De onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Se não é determinante, de onde vem? A espiritualidade diz que são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Não é determinante, mas pode sim acontecer, e acontece na sua maioria, que essas afinidades, essa simpatia espiritual, determina essa aproximação daqueles que têm uma semelhança moral. Prossegue ainda Kardec nesse capítulo, na questão 211, ele pergunta: e os irmãos com semelhanças de caráter? Não deriva daquele pai, mas são irmãos. Então a espiritualidade diz que são espíritos simpáticos também, que se aproximam pela afinidade de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. Essa é a construção dessa parentela corporal que a maioria de nós vive. Nos dias de hoje, vivemos nas nossas encarnações. Seguindo, ainda no Livro dos Espíritos, nas questões 209, na questão 209, Kardec pergunta o seguinte: por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para animar seus filhos ou seu filho? Se são os espíritos simpáticos que se aproximam, por que então aqueles pais que são pais de fato de boas qualidades não atraem só os espíritos simpáticos? A espiritualidade diz o seguinte: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para o melhor caminho, e muitas vezes Deus o atende. Então, aquele estranho no Leão é um irmão que pediu a oportunidade de estar conosco, exatamente para que ele possa ter orientação, acompanhamento, amor, afeição, acolhimento e possa fazer o seu progresso. Para nos ajudar, Emmanuel nos diz, na mensagem Vocação dos Filhos, no livro Caminhos de Volta, Emmanuel diz o seguinte: acolhe os filhos que a existência te confiou na categoria de companheiros da jornada humana, necessitados de apoio sem cárcere e de orientação sem violência. Observa-lhe as inclinações, a fim de que possas auxiliá-los a descobrir o que buscam nos caminhos do mundo.
em todas as situações, ouve teus filhos com afetuoso apreço. Tempera o calor da disciplina com a bênção da brandura. São esses espíritos que solicitaram a oportunidade de estar comigo, com você, tantos de nós, na expectativa, na esperança, no desejo de que possam, de fato, se encaminharem por uma senda de progresso. E a espiritualidade nos diz que Deus, na sua justa bondade, Deus atende esse pedido e coloca espíritos que muitas vezes não entendemos por que está entre nós, porque é um estranho no ninho, na nossa convivência, na nossa companhia. Quando a gente temos clareza disso, e isso nos permite olhar para aqueles que estão convivendo conosco atualmente, como esses irmãos que estão na nossa convivência pela bondade divina. E que muitas vezes fomos escolhidos pelos valores que já adquirimos, pela evolução que já alcançamos, para, auxiliando-os, acelerar o nosso progresso e trazer o irmão também na sua evolução. Então, a parentela corporal, por mais estranha que possa parecer, é o primeiro passo para a gente desenvolver essa parentela afetiva e essa parentela espiritual. E aí, o nosso Evangelho nos diz e nos esclarece que os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos, porque também há aqueles que nós não conseguimos nos afinar nunca. Há famílias em que os irmãos estão tão separados ou ficam tão distantes dos seus pais que mal lembram qual era a relação familiar que ele, ou qual o contexto familiar em que ele nasceu. Tem famílias que de fato os laços se rompem definitivamente e o afastamento se dá por completo. As pessoas não sabem uma das outras e cada um toma o seu caminho como se não houvesse nenhuma ligação, parental ou afetiva entre eles. E a espiritualidade explica que esses laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Assim como a gente pode fortalecer os laços, esses laços podem se romper facilmente, ou a nossa resistência nessa convivência difícil pode estar tão fragilizada que as pessoas de fato não consigam sustentar essa relação familiar. Então os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos, porque o corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um adotório corpóreo, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Esse é o compromisso e essa é a nossa responsabilidade. Lembrando que muitas vezes fomos nós que pedimos essa convivência no nosso planejamento. Nós pedimos a oportunidade dessa convivência com aquele que nos parece difícil, para que a gente possa fortalecer os laços de afeto, os laços de amor. Mas aí a gente pode pensar, na hora que se rompe, ou essas encarnações sucessivas, serão elas determinantes de um afastamento também daqueles a quem nós já estabelecemos laços afetivos, e é necessário não só que estejamos em outra família, ou que outros estranhos venham para a nossa convivência em encarnações futuras. E os laços que estabelecemos anteriormente? E as famílias a que nós já pertencemos nas nossas outras vidas? Perguntado isso à espiritualidade, as nossas sucessivas encarnações rompem então os laços de família que nós já construímos? Qual a resposta? Não. Esses laços não se rompem. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pelo afeto, simpatia e semelhança. Nós estamos caminhando para uma grande família universal. Então, quando há saída para a erraticidade, as famílias se reencontram, felizes porque estão juntos, eles se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reencontram-se como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação,
na qual são reunidos em uma mesma família, ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Os mais evoluídos ajudam os retardatários. Então, a gente precisa ficar pensando que nas mais próximas encarnações, os laços de afeto que criei agora, os vínculos familiares serão rompidos, porque estaremos vivendo em outros grupos, em outras circunstâncias. A espiritualidade nos diz a necessidade, nós já entendemos aqui, que a necessidade de estarmos em outros grupos, onde recebemos aqueles que nos parecem um pouco mais afastados da nossa própria evolução, mas ao voltar à erraticidade, a gente tem a oportunidade de reencontrar os nossos afetos, as nossas famílias, aqueles com quem compartilhamos vidas anteriores. E aí vai se fortalecendo mais ainda esses vínculos de parentalidade espiritual. Numa encarnação futura, podemos sim voltar com aqueles mesmos amigos, com aqueles da encarnação anteriores, como os nossos irmãos, nossos pais, ou estaríamos em grupos de local de trabalho ou grupos sociais, onde encontramos aquele colega que muitas vezes a gente quer tanto bem que parece que é nosso irmão. Aquele amigo que a gente também diz que ele é nosso irmão. Não é do meu sangue, é assim que a gente às vezes costuma dizer, mas é como se fosse o meu irmão. Então são esses da parentela espiritual que a gente sempre vai reencontrar. Mas tendo clareza, entendendo de que nesse momento eu posso estar aqui, vivenciando uma situação de uma parentela corporal difícil, desafiadora, mas que é nesse ambiente onde eu tenho um trabalho a fazer. É nesse espaço onde eu estou convivendo com espíritos que precisam progredir e que precisam estar convivendo comigo. Essa consciência a gente não pode afastar. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais sabemos, mais responsáveis nós nos tornamos nesse nosso processo. Você faz uma pequena colocação para a gente aqui, que está aqui presencialmente, e para quem visitar o nosso canal, né, via internet. O que seria essa erraticidade? Interessante, erraticidade, gente. O que é erraticidade? Erraticidade é aquele período em que nós, porque as pessoas, né, algum momento, erraticidade parece uma coisa terrível, né? Dá na erraticidade. Não, a erraticidade significa que os espíritos estão na vida espiritual. Enquanto nós estamos encarnados, quando o espírito está encarnado, né, a nossa alma está em um corpo físico. Quando há o desencarne dessa alma, que ela volta à vida plena enquanto espírito, disse que ela está, aquele espírito está na erraticidade. Ou seja, não é na vida errante, não, é na vida espiritual. Quando ele fala, quando eles regressam à erraticidade, quando regressam à vida espiritual, quando esse espírito sai do corpo por uma morte do corpo físico, né? Então a alma se desprende e ela volta à sua plenitude enquanto espírito. Enquanto estamos encarnados, o nosso espírito sofre as limitações do nosso corpo físico, sofre as limitações humanas que nós estamos submetidos. Mas quando há a morte do corpo físico e que essa alma se desprende e o espírito volta à plenitude, então nós dizemos que ele voltou. Ou que a alma voltou à erraticidade e então ela vive a plenitude da vida espiritual. E é exatamente nessa vivência do mundo espiritual que os espíritos afins se reconhecem, se procuram e se unem. E até mesmo quando estamos na vida física, os iguais, os aproximados, se reconhecem, se identificam. Só na física que os opostos se atraem. Na vida real, não. Na vida real, os opostos não se atraem. Na vida real, os iguais se reconhecem. Os iguais se identificam. E muitas vezes, quando temos aquele que a gente acha que é o oposto, pode ter certeza que nós temos junto
a ele uma missão, um trabalho a fazer, que é exatamente essa orientação que a espiritualidade nos traz. A dificuldade que vivemos às vezes com alguns é porque necessitamos daquele processo para ajudar na evolução. Os mais evoluídos ajudam os retardatários, transformando-os em parentela espiritual, trazendo ao nosso coração pelos laços do afeto. E é no espaço doméstico, como Joana nos lembra, que nós temos o melhor ambiente, e como diz Emmanuel, o cadinho do lar é exatamente o local mais apropriado para a gente fazer esse processo, para um dos nossos passos de evolução, identificando quem são aqueles que nos identificamos pelo propósito, pela identidade de progresso de valores, e que possamos juntos fazer, né, essa nossa caminhada. E Emmanuel, para nos ajudar nesse entendimento, na mensagem Família, Emmanuel nos diz o seguinte: a família é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Paciência, renúncia e boa vontade. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, e sim afeiçoados, menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para a frente. Então, ele nos dá algumas orientações bem específicas. Se és pai, não abandones o teu filho aos processos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de tua casa. Os filhos são comparáveis a tratos de terra espiritual, que devolverás à espiritualidade na pauta da sementeira que lhes ofertes. Então, ele chama a atenção aos pais para esse olhar de paciência, de boa vontade, de disciplina sem violência, de orientação e de escuta ativa em relação aos seus filhos. Prosseguindo, Emmanuel nos diz: se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, que legal, em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância para que a tua experiência em família não desapareça no tempo sem proveito para o caminho a trilhar. Então, reforça aqui, inclusive, honrar pai e mãe, que é muito mais do que amar pai e mãe. Honrar pai e mãe, que também envolve a piedade filial, a atenção, a presença, o carinho, a preocupação. Não relegue seus pais ao esquecimento, por mais que a sua vida seja ocupada. Não relegue, porque o tempo dos nossos pais são tempos sagrados. Prosseguindo, Emmanuel diz: que não auxilia alguém, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, em vão se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. E aí, nesse sentido, Emmanuel conclui: cultiva o trabalho constante, o silêncio e ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Olha que lindo a descrição e o papel de cada um nesse retrato familiar. Prosseguindo, nos diz Emmanuel: o lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Procura o Evangelho com todos os sóis. Recorda que todo dia é dia de recomeçar. Essa mensagem está no livro
E o nome dessa mensagem é A Família de Emmanuel com Chico Xavier. Então, Emmanuel nos chama a atenção exatamente para a posição que cada um de nós hoje estamos nesse círculo familiar. São os mais difíceis ou aqueles a quem nós não conseguimos, por vezes, identificar uma parentela afetiva, mas a quem estamos unidos por parentela corporal, que nós precisamos fazer esse processo da aproximação, do afeto e do amor, para que os laços de afeto nos transformem em parentela espiritual. E também no livro, não só a constelação familiar, mas o livro Nossos Filhos são Espíritos, tem um capítulo interessante que fala sobre enquanto o filho não nasce dentro do lar. E lá tem uma frase que diz que quando o filho não nasce dentro do lar, ele entra pela porta de casa. Porque a adoção, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Só o coração que se abre para trazer ao contexto familiar aquele que não nasceu no seio da família, mas que é o nosso espírito amigo, que é o nosso irmão, que necessita da convivência conosco, a gente abre sim as portas da nossa casa e a porta do nosso coração para transformar aquela parentela numa parentela espiritual fortalecida. Ou pode ser aquele nosso irmão de uma parentela corporal anterior, que por necessidade do seu próprio contexto, necessidade de algum reajuste, nasce fora da nossa constelação familiar e volta para o seio daquela família, não nascendo no núcleo da família, mas entrando pela porta de casa. E hoje os processos de adoção estão se ampliando, a afetividade com que os corações têm recebido crianças, filhos de outros de casais que não querem ou que não podem, a opção de se trazer em família substituta, crianças que não encontram nos seus pais biológicos acolhimento e afeto, porque muitas vezes os pais biológicos eram apenas instrumentos para proporcionar a reencarnação, mas o vínculo da afetividade, o vínculo da parentalidade espiritual estava com aqueles que o receberam ao trazê-los pela porta de casa. Então, todas essas oportunidades que a espiritualidade nos oferece, todas as oportunidades de crescimento pela parentalidade não pode ser afastada, né, das nossas metas e das nossas preocupações. E do nosso olhar atento e do nosso coração bondoso. E por fim, Emmanuel nos diz, na mensagem As Leis do Amor, perguntado se todo laço de parentesco possui razão de ser, Emmanuel nos diz que ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então, sempre haverá aqueles a quem o nosso coração precisa acolher por uma parentalidade, que muitas vezes não conseguimos entender agora, quando olhamos apenas com uma visão racional. Mas quando nós abrimos as portas do nosso coração e o entendimento espiritual, veremos naquele irmão, aquele que retornou, porque nós precisamos, sim, daquela convivência para apertar os nossos laços de afeto e transformar aquela parentalidade em parentalidade espiritual por muitas e muitas e muitas oportunidades. Lembrando que nada na criação é por acaso. Muito obrigada. Queremos agradecer a nossa irmã Iracema pela generosidade que ela nos trouxe, né? Cada palavra, cada slide que ela passou aqui, né? Certamente vai fazer a diferença na nossa caminhada acerca de assunto tão importante, né? Sobre o verdadeiro sentido, né, da parentela. Vamos então, após palestra tão edificante, aproveitarmos dessa psicosfera de luz, psicosfera medicamentosa, porque nesses breves instantes em que nos dedicamos a escutar nossa irmã, fomos trabalhados aqui
neste ambiente de luz, fomos abraçados pelos nossos amigos espirituais, trabalhadores desta seara, confortando os nossos corações, envolvendo o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Eles souberam bem aproveitar esses instantes em que o nosso foco estava em um assunto tão importante e atuavam a nosso favor. Agradecemos a espiritualidade maior desta casa e estendemos para que essa luz, com a força de todos nós que aqui estamos, através dos nossos pensamentos, rogar que faz que dessas luzes possam envolver os lares, os hospitais, os leitos, onde tantos irmãos se encontram enfermos, as penitenciárias, que possamos vibrar pelos nossos velhinhos, nossos idosos, que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, muitos abrigando a dor moral, a saudade. Possamos rogar para as nossas crianças, jovens, adolescentes, e possamos vibrar também, Senhor, pelos nossos policiais militares, esses homens e mulheres que cumprem o dever de sair de suas casas e enfrentar a violência em prol de defender a comunidade. Policiais militares, civis, policial federal. E rogamos assim, ó Pai, também para os nossos irmãos desencarnados, que esta luz possa envolvê-los, levando a esses irmãos que estão também necessitando, como nós, desse medicamento, dessas palavras, dessa assistência espiritual. E assim, Senhor, nos encaminhamos para o encerramento desse trabalho, rogando a Ti, que o Senhor permaneça, que o Mestre Jesus permaneça envolvendo a cada um de nós nos dois planos da vida, no seu doce olhar. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-o que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te
de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus.